Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. A nossa proposta nesses vídeos é ajudar você que quer fazer a prova da ESAF, instituição que faz as provas para o concurso de auditor e analista da Receita Federal. Embora seja uma prova em que a língua portuguesa seja bastante perguntada, não é uma prova tão difícil se você se dispuser a seguir as nossas dicas e, claro, estudar bastante aquilo que o edital pede. O edital da ESAF, ele parece curto, mas não é. Existem algumas informações ali que são genéricas e nós precisamos saber o que especificamente a ESAF costuma perguntar no que diz respeito à parte gramatical. Na dica de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra sintaxe. Se você olhar nos editais anteriores, está lá escrito na parte de português que você tem que conhecer a morfologia, que você tem que conhecer a análise sintática, que você tem que saber interpretação de texto. Só que como esses assuntos são muito abrangentes, a nossa ideia é mostrar o que você precisa estudar dentro de cada uma dessas informações. Acompanhe aí comigo na tela o que é a análise sintática, o que é a sintaxe. Vamos lá? O que é sintaxe? Parte da gramática que estuda as orações. A análise sintática, então, é a análise das orações. Diferentemente da morfologia, que estuda a palavra, a análise sintática ela estuda a relação entre as palavras, a relação entre os termos que fazem com que uma oração tenha sentido completo. Fazem parte da análise sintática nomenclaturas como sujeito, objeto, lembra disso? Objeto direto, objeto indireto, adjuntos, adjuntos adverbiais, adnominais. Não é uma característica muito pontual da ESAF pedir classificação sintática, ou seja, pedir para você saber o nome do objeto, o nome do sujeito. Ela parte do pressuposto, a ESAF parte do pressuposto que você conhece a nomenclatura para raciocinar dentro da estrutura textual. A ESAF é uma prova estritamente textual. Tudo que ela for mostrar para você está num texto, está num trecho de texto, é sempre contextualizado. No caso da análise sintática, que é a própria análise da oração, como nós dissemos, será dada atenção ao fato de você, candidato, conseguir reconhecer como essas relações são feitas. Se foram bem feitas, que relação entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e os seus complementos. Para que você tenha uma ideia, alguns assuntos associados à análise sintática, como a regência, como a concordância, são muito solicitados na sua prova. Nesta dica de hoje, eu quero que você veja um enunciado de uma questão de uma prova também de auditor da Receita Federal. Acompanhe comigo aí, então, o enunciado. Assinale a opção que apresenta truncamento sintático. Truncamento sintático é porque a oração não foi bem organizada. De repente faltou uma complementação para o verbo, o próprio verbo ali na oração talvez estivesse meio jogado. Truncamento sintático é algum problema no aspecto da oração. Oração é uma estrutura que contém um verbo e que precisa de um sentido completo. Como as questões da ESAF são muito extensas, nós escolhemos duas alternativas, uma certa e a que apresenta truncamento sintático, para que você saiba aquilo que ele vai perguntar. Agora, a nossa orientação é sempre a mesma. Qual é? A de que você precisa saber o que o enunciado pede. Cada vez que você vir um enunciado, você precisa ir diretamente naquilo que é solicitado. Então, se ele perguntar para você, por exemplo, grafia, obviamente você vai trabalhar só com a grafia. Se ele perguntar para você morfologia, você vai trabalhar só com as palavras. Agora, se a questão então é sintática, você vai trabalhar com a oração como um todo. Truncamento sintático é a apresentação de algum problema na oração, algum problema associado à relação entre as orações, entre os termos que fazem com que a oração tenha sentido completo. Observe essa primeira alternativa. Duas pesquisas divulgadas nos últimos dias mostram que as políticas sociais e de combate à fome implementadas pelo governo federal
começam a apresentar resultados concretos na melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Nesta leitura, nós percebemos que a oração não tem truncamento sintático, por quê? Porque ela tem o sentido completo a partir dos elementos oracionais que são demonstrados. Veja, duas pesquisas representam aqui o que? O sujeito. Divulgadas nos últimos dias, é uma característica sobre esse sujeito, nós chamaríamos aqui de aposto, entre vírgulas, mostrando que é apenas um acréscimo de informação, é uma caracterização. Aí ele continua, mostram, esse verbo se refere obviamente ao sujeito. E depois nós temos a complementação deste verbo bem apresentada. Então, se esse complemento foi bem apresentado, não há truncamento. Veja, duas pesquisas mostram o quê? Que as políticas sociais e de combate à fome implementadas pelo governo federal começam a apresentar resultados, e aí ele continua o texto. A partir desta oração, desta outra oração, e por que a oração? Porque também tem verbo. A partir desta outra oração, que nós chamaríamos aqui de subordinada, você tem a complementação do verbo. Então, sintaticamente, as orações foram bem apresentadas de uma maneira lógica e com uma relação correta. A análise sintática estuda as orações. Logo, se as orações foram bem apresentadas, não há truncamento. Mas observe a diferença na alternativa que deveria ser assinalada, porque é a que apresenta esse problema sintático. Veja comigo. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, intitulado Miséria em Queda, baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, confirmando que a miséria no Brasil caiu em 2004 e atingiu o nível mais baixo desde 1992. Se você perceber, já durante a leitura, parece que tem algum problema para você entender a oração. Para nós destacarmos algo de uma maneira bem efetiva, já vamos olhar aqui esse verbo confirmando. A forma de gerúndio deste verbo, confirmando, parece que falta alguma coisa no meio do caminho. Ele mostrou uma informação, um estudo da Fundação Getúlio Vargas seria o sujeito, não é verdade? Um estudo da Fundação Getúlio Vargas confirmando que a miséria no Brasil caiu em 2004. A forma do verbo, a forma como essa oração foi estruturada, deu um truncamento, um problema. A complementação, a ideia essencial, parece que não foi bem apresentada. Isso é um problema sintático, porque está associado à oração. O truncamento sintático aconteceu exatamente na relação entre o sujeito e o verbo. Parece que o verbo não está claro na oração. Dá para acompanhar isso? Truncamento sintático, então, é algum problema associado à oração, na demonstração dos termos da oração. Toda vez que você pensar em análise sintática, vai pensar na oração, como ela se organiza. E dentro disso, há outros aspectos, como a regência, como a concordância, como a análise do período composto, oração subordinada, oração coordenada. São muitas informações dentro da análise sintática. Mas nessa dica, eu quero que você, então, memorize que análise sintática é a análise da oração e da relação entre os termos que formam um período. Dá para acompanhar? Eu espero ter ajudado com a demonstração deste exercício em que você conheceu, então, o que é a análise sintática, o que é o truncamento sintático. Memorize, análise sintática, análise da oração. Obrigada pela atenção e até as próximas dicas.